o meu plano era sair da cidade e ir para uma ecovila. Uma notícia sobre a aquaponia. E já é de se imaginar, foi lá em 2008, mais ou menos, 2009, não tinha nada assim no Brasil. Não era, por exemplo, o quanto de sólido vai circular num cano, qual é o fluxo ideal. O gerenciamento do negócio pode passar do justo e passa a ter sobrecargas, né? Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso podcast Permacultor Libertário. Eu sou o Tuxê Nunes, host do podcast, e quinzenalmente busco trazer aqui algum convidado especialista em alguma área da vida off-grid, né? Para a gente conseguir extrair experiências, entender melhor aí na perspectiva de quem coloca a mão na massa, como implementar essas soluções nas nossas propriedades. Essa é a missão do canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Em torno de 60% das pessoas que vêm assistindo o canal nos últimos 28 dias não estão inscritos. Deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe com todos os seus amigos. Aqui no canal nós temos também a newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum aspecto da vida off-grid. O tema de hoje é aquaponia. Como e por que estudar, se dedicar aí à aquaponia, essa técnica tão fantástica. Já teve artigo na newsletter sobre isso, e hoje eu tenho a honra de receber o Wagner Anunciato, que aqui a gente está apurando isso, mas a gente acredita que ele seja o primeiro youtuber sobre aquaponia do Brasil, mas não é só isso não. O Wagner possui uma trajetória acadêmica e profissional rica e diversificada, abrangendo a eletrônica, a psicologia clássica, positiva e transpessoal, neurociência, life coach, cannabis medicinal, marketing digital e tudo isso, como fundador de iniciativas de impacto social e ambiental, especializou-se no desenvolvimento de fazendas urbanas através da aquaponia, atuando no Brasil desde 2009. Ele se dedica a promover o bem-estar integral, combinando educação, saúde e tecnologia na orientação de indivíduos e empresas rumo ao equilíbrio e o sucesso, abordando todas as dimensões da vida com enfoque humanizado e inovador. Wagner, muito obrigado por você estar aqui, por você se dispor a compartilhar essa trajetória, né, de vida aí conosco. A gente tem muito a aprender com você e sinta-se à vontade para você se apresentar, a casa é sua. Saudações, Tuxê Nunes. Fico feliz, já parabenizo pelo canal, um canal muito interessante, eu mesmo tenho muita afinidade com o que vocês estão trazendo aqui, já me aventurei por essa praia também, e fico à inteira disposição de todo mundo, tá? Maravilha. Wagner, então, eu queria, antes de tudo, né, entender contigo como que foi esse processo seu para você ser um dos primeiros aí, né, especialmente no YouTube, a cair na aquaponia e você teve esse sentimento, né, de trazer isso para as pessoas ali quando você descobriu, né? Eu queria saber como que você chegou na aquaponia e o que brilhou aí, o que explodiu no seu coração para você, naquela época, fazer conteúdo aí para divulgar a aquaponia. Legal. Eu acho que nós todos nos ligamos a coisas que temos algum tipo de conexão, né? A natureza sempre foi muito importante para mim, mas eu sou paulistano, sempre morei em cidade, na mesma casa, basicamente, até os 20 e poucos anos. E, bom, dentro da cidade não tem muita natureza, né? Principalmente dentro de uma casa. Mas eu ia pescar com os meus avós, aprendia tudo sobre as plantas, enfim, para que serviam, chás, enfim, ia pescar na represa Billings, em São Paulo, pegava umas tilápias lá, né, eu lembro que eles preparavam, deixavam com limãozinho,
E a gente mandava tudo para o estômago, desde pequenininho, né? Um fato interessante que eu nunca contei em lugar nenhum, vou dar a brecha aqui pro canal, é que eu deixei de chupar uma chupeta, né, quando era bem pequenininho mesmo, porque ela caiu, assim, sem querer, na hora que eu estava pescando com meu avô, ela caiu na represa, e aí eu fiquei meio assim, né, assustado, né, e agora, né? Aí, sei lá, acho que me distraíram ali, meu avô pegou a chupeta, guardou, né, evidentemente, falou que o peixe tinha pego essa chupeta. E aí eu aceitei aquilo assim, numa tranquilidade, né, e foi ali, né, o peixe levou minha chupeta, eu deixei de querer, né, de me ligar a ela. Aham. Muito interessante. Nossa, que legal, que interessante. Bom, eu cresci assim, dentro da cidade. Quando eu estava fazendo uma das faculdades, o meu plano era sair da cidade e ir para uma ecovila, né? Eu tinha isso muito claro, que eu queria viver outro tipo de intensidade, né, dentro da natureza, com uma comunidade intencional. E comecei a procurar alguns lugares para ir, comecei a me deparar com alguns problemas, né, de fundadores, de gurus, né, da cola desses lugares. Eu estava fazendo psicologia nessa época, e aí comecei a diagnosticar assim, uma série de problemáticas, né? Falei, poxa, se eu for para cá, eu vou ter esse problema. Se eu for para lá, eu vou ter aquele problema. E aí eu encontrei uma outra pessoa, um grande amigo. Na época a gente se conheceu pela internet e eu estava procurando uma ecovila para ir ainda, né? E ele, olha, eu estou escrevendo um projeto aqui, né? E aí a gente conversou. Nessa conversa, eu soube que ele era advogado, né? Estava fazendo ainda o direito, ou já tinha se formado, tinha também uma graduação em física, e assim, foi realmente, deu match assim, bastante na nossa conexão, e nós passamos 9 meses criando um estatuto de uma associação, e durante esse processo foram madrugadas, né, tudo gratuitamente, para a gente construir essa ecocidade, essa ecovila, que nós chamamos de ecopolo. E eu tinha algumas tarefas que ficaram comigo. Uma delas era como que eu ia projetar certas coisas, entre elas, por exemplo, eu ia dar uma olhada na questão de alimentação. Eu não conhecia nada sobre hidroponia, nada sobre aquaponia, absolutamente. Comecei a procurar e, de repente, caí na hidroponia, mas acho que por questão do destino mesmo, logo em seguida veio uma questão, uma notícia sobre a aquaponia. E já é de se imaginar, foi lá em 2008, mais ou menos, 2009, não tinha nada assim no Brasil, né? Era tudo estrangeiro mesmo, tudo em inglês e tal. Eu bati o olho naquele negócio e eu falei, cara, isso é demais, não é possível. Peixe, planta, tudo junto, como é que funciona? Aí realmente primeiro foi por necessidade, né? Eu precisava desenvolver tecnologias, eu já tinha graduação em eletrônica, engenharia, então assim, eu tinha bastante afinidade com tecnologias, mas quando eu vi que dava para aplicar tecnologia junto com a natureza, e que isso potencializava, né, a sustentabilidade, a qualidade do alimento, e eu precisava dessa tecnologia, e cara, é por aqui que eu vou, né? E aí começou. Aí foi basicamente amor à primeira vista. Quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava, aí já logo comecei a fazer no quintal, e foi aí que que nasceu o canal, né? Em realidade, esse canal não existe mais. Ele provavelmente começou em 2010, talvez. Era da associação, nem tinha o nome de Equilíbrio, né? Que depois é o nome que a gente colocou. E, enfim, era quintal. Depois eu transferi alguns desses vídeos iniciais para o outro canal, chamado Equilíbrio hoje, né? Mas esses vídeos já eram mais antigos, né? E aí começou. Eu vi que muita gente se interessava pelo assunto. Começavam a entrar em contato porque se apaixonavam mesmo por isso, né? E aí eu falei, pô, cara, será que não, né? Não dá para a gente aplicar isso de forma profissional no país? Porque é tão legal, né? Isso é tão sustentável, saudável. Tem tudo a ver comigo, e aí começou. Aí foram as escolas, as instituições começaram a chamar, e basicamente acredito, né, acredito muito que fui o primeiro empreendedor em aquaponia, talvez o primeiro empregado de mim mesmo, né, one person business, né, e começou tudo lá atrás. Que legal. Cara, então, olha que interessante, quando você começou nesse caminho aí, né, de ecovilas, de comunidades, né, que é muito comum aqui, acho que para quem está assistindo a gente, para quem está nesse canal, nesse estudo que você, da vida autossuficiente, que você descobriu a aquaponia como uma solução, né, para a geração de alimento em pequeno espaço. Naquele momento,
pensando assim, pô, você já foi o iniciante, né? Naquele momento, qual que era a percepção que você tinha? Que era, você conseguia produzir muito com pouco, que era uma coisa muito barata de ser feita. Qual que era a sua percepção de iniciante? Estou te fazendo essa pergunta para entender assim, o Wagner que viu a oportunidade e aquilo brilhou os olhos dele, e o que, com erros e acertos, né, o que ele descobriu, entendeu? Que eu acho que é o que você Uhum, traz hoje pra gente no seu uhum. canal, né? Bom, são quase 16 anos, né? Então, naquela época, eu não tinha muita noção de tudo isso, né? Em realidade, eu fiquei sabendo muito tempo depois que já existiam pessoas no Brasil que já estavam treinando, né, a aquaponia dentro de suas, por exemplo, fazendas hidropônicas, já tinham conhecimento da aquaponia antes de mim, já estavam ali testando. Eu fui, de fato, acho que o corajoso que botou um videozinho lá de baixa definição e fiquei empolgado com os peixinhos ali. Não fui o primeiro, certamente, né? Mas comecei no mercado de implantar sistemas. Provavelmente devo ter sido um dos primeiros. Na época eu não sabia. Como eu não achava nada no Brasil, e não sou da área, né, de aquicultura, nem de agronomia, nem nada do tipo, né, de horticultura, não tinha como saber se tinha ou não gente, né? E eu fiquei bastante, assim, me sentindo sozinho. Então, uma forma de eu passar as informações era justamente pegando referências de fora, né? Eu usei muito o Murray Hallam, que é da Austrália, né? E acompanhava os vídeos dele, tinha sempre acesso a coisas aqui e ali. E o que eu fazia? Eu ia pegando as informações e aplicando aquelas informações, observando, e na medida do resultado eu ia colocando no canal. Então, a minha visão, naquele momento, era cara, eu vou fazer com o que eu tenho na minha frente, assim, pegava o cano, eu tinha sempre muita tranqueira, sabe, guardada, sempre gostava de construir Então, você já tinha um coisas, espírito de professor Pardal, né? não, tinha coisa sempre sobrando assim em casa, né, a garagem sempre cheia de Aham. tranqueira, então eu falei, bom, vou pegar o que eu tenho aqui e vou fazer ali um sisteminha pequeno tal, e eu comecei a me empolgar, como eu já trabalhava um pouquinho com mídia, essas coisas, eu falei, pô, vou fazer um curso igual desse cara lá da Austrália, vou filmar um curso. E comecei a filmar. Nossa, cara, eu tenho essas filmagens, claro que nunca saiu esse curso, que era em DVD, na verdade. Mas assim, eu olho para essas imagens hoje e falo, cara, quanta cagada, sabe? Porque a Aham. gente não tem noção, inicialmente, da prática, por exemplo, o quanto de sólido vai circular num cano, qual é o fluxo ideal. Então, essas coisas, inicialmente, lá naquela época, era um problema, você ter esse tipo de dado. Muita coisa era experimental. Então, em realidade, assim, o meu foco era ter aquilo no quintal, pela rastreabilidade, pelo amor que eu tinha ao cultivo. Eu já tinha um monte de vaso, tá? Então, assim, não foi, vou colocar aquaponia, não. Eu já tinha vasos, já tinha fitoterápicos, já gostava de pescar, como eu falei, né? Desde muito Sim. bebezinho, quase, né? 2 anos ali de idade, já estava lá na beira da represa. Então, assim, juntou tudo, né? Tecnologia com amor às plantas, aos peixes e tudo mais, mas eu já me preocupava já há muito tempo com a saúde, já falava sobre saúde, já falava sobre questões de alimentação, nutrição, doença, de antes dessa faculdade de psicologia. Então, tudo para mim conectou. Eu vi sempre de uma forma holística. Depois, aos poucos, eu fui aprendendo que isso, de fato, poderia ter um lugar, né? Assim, para terminar essa sua questão, se eu alcancei o que você está querendo, eu estava preso na cidade. Então, assim, o meu desejo era sair da cidade, era ir morar numa ecocidade, uma ecovila. Só que como eu não conseguia naquele momento, estava graduando, minha namorada na época, hoje é minha esposa, né, estava graduando também, então assim, não tinha como sair, tinha que ficar, né. E essa frustração de não poder sair, ela foi acalmada justamente pela implantação, né. Então eu falo que fazer a aquaponia dentro da parte urbana é trazer a natureza para dentro da cidade, de fato, né, porque você vê o ciclo todo acontecendo. Então ali foi uma coisa que trouxe paz, trouxe tranquilidade, é um hobby, você vê tudo aquilo acontecendo, é uma espécie de laboratório, você pode brincar, testar, adaptar, fazer gambiarra, né, que eu chamo de prototipagem, e ao mesmo tempo você vai colhendo isso. Então,
Cara, você tira o peixe, você faz ali um assado, um churrasco, você tira os vegetais, você come uma salada, você faz um tempero. Então aquilo dá frutos todo momento. Todo momento tem coisa para você plantar, tirar. E estou falando de 4 metros quadrados ali, né? Então, assim, eu não tinha muita noção, como eu te falei, né? No começo a gente fica muito empolgado. Depois a gente vai aprendendo na marra, né, com alguns problemas que vão aparecendo, aquilo que não é tão legal você fazer e aquilo que seria o mais indicado, né? Então, assim, leva um tempo para você pegar essa curva de aprendizado, né? Hoje está mais fácil. Hoje já tem muita gente fazendo, né? Já tem, por exemplo, eu já tenho 16 anos de prática profissional nisso, né? Então, se eu puder, em uma mentoria e um papo de 1 hora, eu já tiro o cara das enrascadas todas, né? Mas eu precisei matar uns peixes antes. Passar um pouquinho de fome, né? De repente também. Cara, então assim, antes de tudo, né? Que interessante, né? Como essa percepção sua do ser humano completo, né? Ali, tanto da parte psicológica, e levando isso também para a nutrição, te levou para a aquaponia. Eu acho isso uma coisa tão interessante assim na sua abordagem, porque eu acho que é uma coisa inesperada para uma, sei lá, para uma pessoa que não esteja muito atenta, né? Mas incrivelmente conectada, né? Que óbvio que isso está na nossa mente. Por exemplo, quando você mora numa fazenda, algum lugar assim, é a primeira, não é a primeira coisa, mas acho que assim é uma das coisas que a gente mais sente depois de um tempo é como que aquele alimento colhido ali na hora, que você sabe, de repente apanhado do pé, o que você plantou e tudo mais, como que aquilo muda seu corpo, como que você se sente melhor. Cara, assim, foi a coisa que eu acho que mais me impactou, e quando eu caí na real, eu, assim, fiquei até sem palavras, assim, porque eu sempre fui aquela pessoa que olhei para, sei lá, preferia comprar alguma coisa industrializada e tudo mais, e não tinha Uhum, noção disso, né? Então eu uhum, descobri foi vivendo isso, quando eu tive a oportunidade de morar em Ecoville e tudo mais. Mas então, assim, você já tinha essa noção e viu aquilo como uma forma de solucionar esse problema, né? De ter acesso ali a um alimento de qualidade, né? Que você soubesse como que ele foi produzido, né? De que forma que aquilo aconteceu. Então, assim, fantástico. Eu acho essa leitura, essa percepção, sua essa sacada é ímpar. Nesse processo, como você mesmo falou, você teve muitas perdas, né? Ali nos peixinhos e tal, de repente teve algumas verduras ali também. O que você achou que do início foi o mais difícil, assim, para você pegar o jeito? Eu não sei se de repente foi a questão da qualidade da água, o fluxo disso, mas o que você acha que foi o mais difícil de você pegar? E o que você vê aí que é o mais complicado para as pessoas entenderem, dominarem, para elas fazerem, replicarem isso em casa, né? Ou como um negócio que é o que você vem fazendo hoje, né? Consultoria para pessoas colocarem isso de forma comercial, né? tá, eu vou falar com a cabeça de hoje, né? Porque fica mais fácil. Naquela época era outra história. Não tinha muita informação, não tinha muita. Não tinha como absorver nada assim local, né? Do Brasil. E como eu falei, eu comecei a fazer com materiais comuns, caixa d'água, bombona de azeitona, tudo que em geral a gente vê mesmo o pessoal começando, né? Eu tinha um grande senso estético, uma preocupação estética, primeiro porque era a minha casa, então eu queria fazer algo que fosse bem acabado. Mas era uma caixa d'água, só que tinha umas madeiras na frente ali, né? Colei uns adesivinhos, já estava chamando de aquaponia equilíbrio na época, né? O equilíbrio veio justamente daí, tanto do projeto da Ecocidade, né? Como da busca pelo equilíbrio na questão de saúde, na questão, né, no geral, né? Então era um nome que para mim, inclusive, sempre foi um gatilho, né? Como fosse uma tatuagem, onde eu sempre deveria me lembrar quando eu olhasse para aquela marca. Então, primeiro para mim, né? Para entender que, opa, eu estou buscando equilíbrio com isso. Então eu não posso ir para os extremos. Hoje, né? Falando para as pessoas, as dificuldades iniciais seriam, primeiramente, a pessoa não conhece, né? Então, assim, primeiro tem que procurar conhecer.
O cuidado do conhecimento é muito importante, porque, como você sabe, nós estamos no YouTube, também tenho canais no YouTube, e você vê de tudo. Qualquer um pega uma câmera, filma, coloca qualquer coisa lá. Então, a rigor, falta um pouco de cuidado técnico, né? E essa falta de cuidado técnico, às vezes, coloca as pessoas em risco, né? Então, nós temos que ter prudência sempre, né, em passar para as pessoas. Olha, se você está fazendo isso para você ter saúde, você não vai colocar, por exemplo, sei lá, especificamente uma barra de ferro ali, achando que aquele ferro vai enferrujar e vai dar o ferro para a planta, porque a planta, você olha, tem essas coisas, né? A gente tem essas coisas. Ah, olha, tem uma planta que amarelou. Então, no olhar de quem está começando, desconhecimento dos processos, que são muitos, isso é natural mesmo. Eu li aqui no chat da internet, pesquisei no Google, e aí eu vi que amarelou, então né, porque já tem aquela cabeça de, só pode ser, né? Só pode ser a falta de ferro. Aí vi uma outra pessoa que colocou lá, eventualmente, jogou um treco de ferro lá no sistema e disse que resolveu. Não necessariamente foi aquilo que resolveu. Talvez aquilo, né, causou sim algum tipo de ciclo que lá na frente pode ter ajudado. Mas pode ser que a falta de magnésio, que o excesso de cálcio, que outras coisas causaram esse amarelamento. O que eu quero dizer aqui é que o desconhecimento inicial leva as pessoas a buscar qualquer tipo de informação de canal. Aquelas pessoas que gravam qualquer tipo de vídeo, né, porque também não tem informação mais aprofundada, vão fazer coisas que colocam em risco. Então, o primeiro ponto, se você está fazendo isso para você ter saúde, para você dar isso para o teu filho, para uma criança, para um pai, para uma mãe que está doente, buscando, por exemplo, se aliviar de algum tipo de adoecimento, de um câncer, de qualquer coisa do tipo, você precisa de um alimento mais seguro, você não vai jogar qualquer coisa na água, até porque qualquer coisa que você joga na água vai acumular no corpo do peixe, no tecido adiposo, na gordura, vai sim passar para o vegetal de uma forma ou de outra, e você vai acabar contaminando. Então, eu acho que a prudência e a busca pelo conhecimento mais seguro é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, depois que você está conhecendo as coisas, é entender que existe um custo, não só do conhecimento, né, do investimento em conhecimento, que demora um pouco às vezes, mas o custo dos materiais. É diferente de você fazer um vaso, né? Um vaso você coloca lá a plantinha e tal, você esquece de molhar, ela morre também, tem isso, né? Então, assim, as pessoas buscam a aquaponia por várias razões. A principal, né, desses anos todos, que é sempre constante, é um alimento mais saudável. Então, como eu falei, um alimento mais saudável pressupõe uma técnica com gerenciamento mais correto, mais coerente com esse ambiente saudável, né? Então, você vai colocar coisas que não fazem mal, nem para você, nem para a bactéria, nem para o peixe, nem para a planta, né? Sempre prestando atenção que esse é um sistema simbiótico, né? Se você fizer mal para alguém ali, pode ser que você leve isso adiante na cadeia toda, né? Depois que você tiver essas informações, você vai para a parte do estudo do custo dos materiais que você vai usar, que às vezes são mais caros. Então, vou dar um exemplo. A bomba, uma bomba qualquer, que seja de uma marca conhecida, uma empresa que esteja aqui no Brasil, você vai pagar uns 500, 600, 700 reais numa bomba, uma bomba de água. Um compressor de ar vai estar mais ou menos nessa faixa. As pessoas começam a se assustar inicialmente, porque só na bomba e no compressor passou de R$1.000, muitas vezes. Isso nós estamos falando de um sisteminha um pouquinho maior, né, de uns 4, 6, 7 metros quadrados, que a pessoa já entendeu que o projeto vai render um pouquinho mais para a família, né, não é um tanque pequenininho. Então ela vai investir um pouquinho mais nisso. Então começa-se a tentar economizar justamente naquilo que não se deve, que é o coração do sistema, e é que justamente quando dá problema, mata todo mundo do sistema, né? Então se é uma bomba, você faz uma gambiarra, porque você se recusa a guardar um pouquinho, economizar dinheiro para investir numa bomba ok, né? Uma bomba mais confiável. Você surfa muito bem por esses primeiros meses, as coisas estão tudo indo tranquilamente, até começar a acumular lodo, sólidos, né? Das coisas erradas. Aí o que acontece? No final de semana, no sábado de feriado prolongado, na chuva, vai dar pau nessa gambiarra. E quando der pau nessa gambiarra, você não tem onde comprar, né, alguma coisa ali na correria. Se você tivesse, você pagaria 3 vezes mais para não perder os seus peixes. Então, são esses tipos de conflitos, inicialmente, que podem prejudicar o início da aquaponia, né? Não tem limite, tá, Tuxê? Não tem limite. A pessoa pode fazer do jeito que ela
quiser, mas eu sempre saliento isso. Você precisa entender para onde você está indo, de onde você está hoje, para onde você quer ir, né? E você tem que traçar esse percurso. E a organização faz parte disso, o estudo faz parte disso, né? É muito importante seguir coisas que sejam confiáveis, né? Ou referências científicas, ou pessoas que já trabalham com isso profissionalmente, que tenham esse olhar, né, mais holístico, e que não vai querer só, por exemplo, vender ali vem aqui comigo que eu vou te vender esse equipamento. Pessoas que de fato estejam interessadas na saúde, né? Estejam interessadas no ambiente ali urbano, né? Cara, que legal. Você, assim, acho que é muito fácil vender soluções na internet, né? Milagres, assim, e Uhum. você traz muito essa coisa sensata, né? Peraí, é incrível, mas não é fazendo de qualquer jeito que vai trazer um retorno, né? O que vai ser positivo. De repente, se você errar nesse início aí, você vai te traumatizar até. Eu Veja assisti o que vídeo que você. é uma Pode falar, pode questão, falar. só uma pontuação. Nós estamos falando de aquaponia, mas nós poderíamos estar falando de qualquer outro assunto, porque o gatilho aqui, que vai ser importante a gente fazer essa pontuação, o gatilho aqui é a crença de cada um, né? A estratégia de personalidade de cada um, o controle da ansiedade, a maturidade emocional, é isso que vai que de fato tem um peso na vida, né? Tem pessoas que vão pegar um assunto, cara, e não vão querer saber ali de ficar meia hora naquilo, já vão partir para cima. É de qualquer forma interessante as pessoas aplicarem e irem conhecendo. Mas quando a gente fala de saúde, tem que se ter cautela, né? Principalmente quando você vai consumir alguma coisa ali. Então, pode ter sim contaminação na aquaponia, pode ter um monte de problema, pode acontecer sim. Então, é mais uma questão humana da pessoa se organizar interiormente, né? Fazer um passo a passo mínimo para ela poder evitar esses problemas, porque eles são desagradáveis. Vou dar um exemplo. Com certeza. Uma planta que está com muito nitrato pode trazer problema para a tua saúde. Quando você olha essa planta, você não vai ter nada visualmente ali vai te dizer, olha, oi, estou cheia Nenhum mais de sinal, né? nitrato do que deve. Não tem um sinal, entende? Então, até chegar um sinal, pode ser que chegue dentro de um problema de saúde que você desenvolva. Então, a gente não quer isso. A gente Entendi. quer que seja feito de uma forma segura. Para isso acontecer, as pessoas precisam de uma base inicial de conhecimento, minimamente. Se você vai só para a aquaponia, se a gente faz um recorte da aquaponia, você vai ver profissionais que são ou de uma área dos vegetais ou de uma área dos peixes, falando, talvez, liga isso com isso, com isso, com isso. Quando o olhar é maior do que a própria técnica, ou seja, vai além disso, né, eu chamo de olho de águia nos nossos cursos, quando você olha bem a distância, você vai olhar muito maior. Então, assim, é até um lema da permacultura, né? Você tem que pensar global, agir local. Mas antes você tem que pensar global. Se não pensar global, você vai cometer essas atrocidades. No final das contas, você vai ficar muito pé da vida com você mesmo, vai por mim. Porque você vai matar os peixes, porque você teve ansiedade, não esperou o tempo certo de colocar as coisas para funcionar, sabe, aquela loucura, daquela loucura, não pode ser loucura, é um sistema que ele é gradualmente maturado pelo tempo da vida. Então, se você for meter a mão do jeito errado ali, você vai estressar tudo, né? Você vai bagunçar tudo. Então, para finalizar, assim, a questão é essa, ela é mais interior, né, dessa nossa desconexão, muitas vezes, do que da técnica. Da técnica, se você respeitar ali o que já é conhecido, o tempo certo, a biologia e tudo mais, o seu sistema vai ser maravilhoso, cara. Não tem que ficar corrigindo coisa. O pessoal às vezes fala, né? Mas eu coloquei isso para corrigir tal coisa. Mas o meu sistema está com não sei o que alto. Eu falo, pessoal, vocês têm que fazer conta, desenhar um projeto inteligente, né, calculado, e depois não tem muito o que se fazer, porque ele já foi pensado antes, o problema já foi resolvido na conta. O pessoal não dimensiona corretamente ou não gerencia de forma tranquila o negócio, fica sempre muito ansioso. Nessa ansiedade, realmente, cara, atrapalha muito o negócio.
Cara, que legal. Eu quero entrar contigo nessa questão do dimensionamento, mas só antes eu queria tratar uma outra parte contigo para a gente entrar nisso. Na bioconstrução, às vezes a pessoa descobre uma técnica, sei lá, COB, por exemplo, que você faz a Uhum, bolinha e pode subir 30% da parede por dia, 30 centímetros, quer dizer, porque é muito mole essa bolinha. Então, se você ficar subindo muito, você vai ter algum problema. E é, quem ensina a bioconstrução sempre fala, olha, começa com a casinha do cachorro, depois vai para a casa de guardar material ali para a lida da fazenda e tudo mais, até você chegar na casa, que você quer construir sua casa. Então aí, espera chegar você já fez várias coisas, já entendeu como é que funciona a técnica, aí você vai aplicar ali para você morar dentro daquilo, né? Você acha que tem essa lógica também? Porque, por exemplo, hoje, você está, até pela experiência, né, o que te trouxe a aquaponia e o seu trabalho, você está eu sinto que você está num nível acima de projetos maiores. Por exemplo, você faz um projeto completamente indoor, pelo que eu pude ver, até das luzes e tudo mais, quero falar disso contigo também. uhum. Mas você recomenda porque quando você fala, a impressão que me dá é que você já está dimensionando assim, pensando para a estabilidade total da coisa, ao Uhum. invés da pessoa ter esse processo de uma coisa pequena para uma coisa maior. O que você acha que faz mais sentido, assim? Ou qual que é o perfil da pessoa que vai começar em um, vai para o outro, já vai direto para um sistema mais robusto? Não, não. Vamos falar de forma que fica claro assim para as pessoas é o seguinte: você precisa aprender a fazer um bolo. Então você aprende a receita do bolo, treina uma vez, duas vezes e beleza, o bolo sai. Quando você sabe a receita básica do bolo, a conta, né, quantos gramas disso, daquilo, você começa a enfeitar o pavão, né? O bolo fica com uma cor diferente, fica com um sabor. Depois você passa para o próximo nível. Então, vamos agora fazer uma confeitaria, uma coisa gourmet. Então agora vamos colocar um bolo numa festa, vamos fazer um bolo no formato de uma serra elétrica, sei lá, tá? A gente tem que saber fazer o básico, porque o básico não tem erro, é o arroz com feijão, esse não tem erro, né? E depois o cara pode ficar inventando moda, né? Foi minha trajetória também de fazer coisas, por exemplo, a primeira fazenda indoor, vertical, em aquaponia do Brasil, bem, possivelmente, que é lá no Magno, né? No Instituto Magno. Antes de chegar naquele ponto, eu já tinha o arroz e feijão há muitos anos. Então, o que eu recomendo? Não precisa, não precisa respeitar esse negócio de faz pequenininho, depois aumenta o tanque. Esse é um pensamento que não é muito interessante, por quê? Isso acontece muito, as pessoas têm essa ideia. Ela não parte da conta da técnica, ela não vai aprender a teoria daquilo. Ela assiste o vídeo do YouTube, fica super empolgada, é assim normalmente, né? Ansiosa, começa a conectar fio, tubo, tudo que você imagina ali, faz as gambiarras. Não, ela não sabe a conta, ela não tem o projeto na cabeça, ela não desenhou muita coisa, né? Não tem paciência, ela quer ver o peixe e ela quer colher alface. Então, ela fica com essa estrutura de ansiedade e esquece do básico, que seria o conhecimento, que não é complicado, tá? É um conhecimento base de você saber a técnica. Quando a pessoa começa pequeno e ela porque ela vai se empolgar, tá? Todo mundo se empolga. Você começa, você vê o peixinho e tal, nem deu tempo do peixe morrer ainda, porque está acumulando um negócio que vai matar ele ainda. A pessoa nem sabe disso. Então, no primeiro mês está tudo bem, no segundo mês está tudo bem, no terceiro mês começa o bicho pegar, porque o cara não fez o projeto dimensionado corretamente, e aí começa a acontecer o que sempre acontece em todos esses sistemas. Bem, a minha orientação é a seguinte: estude antes a técnica, você já vai ter as métricas mais ou menos, né, segundo as referências que você preferir, porque tem gente que fala de um número, tem gente que fala de outro. Não tem problema. Você pode seguir qualquer referência, desde que você siga a referência do número, das métricas e da técnica. Não adianta pegar o número de um e aplicar a técnica do outro, que aí vai dar errado. Se você tem uma referência e você sabe os números, a orientação que eu dou é: meça o seu espaço, veja onde tem sol, calcule quantos metros quadrados você vai querer ali de planta,
Não é o peixe, é a planta que a gente tem que focar nesse momento. Tem 4 áreas onde pega sol. Então, a loucura, né? A loucura é assim, eu tenho 4 metros quadrados que pega sol, todo o resto não pega sol. E o cara não se preocupa com isso, porque ele não tem esse olhar ainda. Ele vai querer colocar um mundaréu de peixe, que não vai dar certo, vai acontecer desgraça, e quando ele perceber, ele montou a estrutura dos vegetais, metade onde pega sol, metade, mais da metade, às vezes onde não pega sol. Então, se você começa pequeno, sem saber o número, ou a técnica, ou as métricas, você vai se empolgar quando você vê o peixinho. Você vai querer ampliar, porque dá um comichão danado. Cara, nossa, meu Deus, eu tirei 4 alfaces. Então, na cabeça, né, da pessoa em geral. Então, se eu tirei 4 alfaces, começa a fazer as contas malucas. Se eu aumentar não sei quantos metros aqui, eu vou tirar X alfaces, eu vou começar a vender, ou dar para minha tia, dar para minha avó e tal, e aí vai a loucura. A gente começa a ver as montagens virando verdadeiros Frankensteins, né? Qual é o problema nisso? É assim, quando você dimensiona um projeto, você tem que deixar a quantidade de quilo de peixe, a quantidade de área de superfície de bactéria, a quantidade de superfície de filtragem, com todas as contas para isso acontecer, e vai alimentar X% esses peixes, que vai dar X% de nitrato, para você nutrir X% ou X número de cabeça de alguma coisa, ou de planta, seja vegetal ou fruto. Você está entendendo a lógica? Se você começa pequeno, se empolga e amplia, vai dar problema. A não ser que você saiba onde você está indo, o que você está fazendo, você já se preparou para aquela conta master, né, que a gente chama de capacidade de carga. Então vamos lá, eu tenho 10 metros quadrados aqui. Eu não vou começar em 10 metros quadrados, porque eu não tenho essa grana, não tenho, nesse momento eu vou fazer só 2, beleza. Só que o seu intuito é ter 10 metros quadrados. Então você já tem que ter este projeto para 10 metros quadrados, porque você vai comprar uma bomba. Você não vai comprar uma bomba e depois você vai comprar outra, que é bobagem. Você vai comprar já um tanque que tem a capacidade de, mesmo que agora você coloque poucos peixes, depois você pode colocar os peixes suficientes para ter os 10 metros quadrados de vegetais, entende? Então, a loucura do começo pequeno e depois da ampliação dá errado. Tá? Então, a orientação que eu faço é, saiba o que você vai fazer, conheça a técnica, pegue uma referência, projete o sistema na totalidade, tá? Converse com outras pessoas que já fazem isso, né, para você ver se está tudo certinho, e aí sim você pode começar pequeno, mas, como eu falei, já preparado para o crescimento, tá? Não tem limite, não acho que você precisa começar pequeno. Nós estamos falando de um sistema familiar, eu estou imaginando aqui, né? Estou com o meu sítio aqui, estou na minha casa, eu quero produzir aqui para a vila, para minha família toda e tal. Se for um sistema comercial, a isso que eu estou falando não vai se aplicar bem. Tá? Aí sim, eu concordo que talvez seja melhor você começar num quintal, passar alguns meses ali, antes de você montar, investir num sistema muito maior, que aí são outros investimentos, os números são astronômicos, né? Imagina, vou finalizar assim, você tem 10 peixinhos ali, eles fazem 10 bolinhas de cocô, você tem 1 tonelada ali, eles fazem 1 tonelada de cocô. Então, as pessoas, eu brinco assim, se você tem carta de motorista, de dirigir moto, cara, não vai pegar uma carreta bitrem que vai dar merda, sabe? Você vai bater na primeira esquina que você for virar. Então, não é a mesma coisa o comercial grande de escala para o sistema pequeno ou de média escala. Eles são sistemas completamente diferentes em termos de números e problemas, tá? Mas desde que você sabe o que você está fazendo, você pode começar maior já. Não precisa fazer um aquáriozinho, não. Mas muito interessante essa perspectiva de você começar pequeno e depois ficar reformando, porque ele é um sistema fechado, né? Então, uma mudança que você traz em um aspecto, eu quero mudar só isso, aquilo, ele vai trazer uma mudança geral, né? Justamente por ser um sistema fechado. Eu acho que nisso, bom, para mim, você deixou claro que o grande pulo do gato no sistema de aquaponia é o dimensionamento dele, né? É você saber o que você tem que saber o que é aquaponia.
Tá? Imagina assim, ó, tem um slide no curso que é uma balança. Então essa balança é assim, de um lado você tem o vegetal, de outro lado você tem um peixe. É uma balança que vai pender para um lado ou para o outro. Se você não estiver no equilíbrio dela, você vai ter problema. Então se tiver muito peixe e pouca planta, você vai ter uma água muito suja, um trabalhão de limpeza para você manter a qualidade e tudo mais, né? Se você tiver muita planta, pouco peixe, você vai ter falta de nutriente, uma série de outros problemas, complicações. Então, a ideia é que você equilibre isso. E não se trata apenas de você equilibrar peixe e planta. Se trata de você manter um sistema simbiótico em harmonia. Então, às vezes, você não vai ter mesmo um equilíbrio entre os dois extremos, né? Peixes e vegetais. Mas você suplementa aquilo de uma forma que a harmonia, né, as bactérias e todo o complexo de vida possa trabalhar devagarzinho, no ritmo deles, para que o resultado seja um resultado de equilíbrio. E tem essa outra coisa, né? Nós queremos, como você falou no começo, nós queremos ir no supermercado, aí você dá lá o seu dinheirinho, pega lá seu pé de alguma coisa, sua fruta, leva para sua casa. Então, nossa mente, ela funciona assim. Ou é descartável, ou é imediato. Quando você está trabalhando com a natureza, você sabe, não é o seu tempo, né? O kairos, né? O fora do tempo, a gente pode falar sobre isso. A gente tem que entender o tempo da natureza, entender os ciclos simbióticos, as conexões entre os seres. Quando você observa isso antes, você entra nessa prática com bastante respeito e saúde. Tá? Então você se conecta. Então, eu não quero romantizar muito, mas também não posso deixar de dizer isso. É preciso equilibrar a conta. Como você ou cada um vai fazer, isso pode ser diferente, mas você precisa equilibrar a conta. Eu acho que a gente caiu e voltou. Você estava ali no final do equilíbrio ali no residencial. Tá. A ideia seria que a gente pudesse equilibrar as coisas. Então, eu estava falando entre peixes e plantas, né? Cada um vai ter que ver qual é a prioridade nesse sistema, tá? Porque você tem autonomia, cada um que está aqui escutando, né, vendo isso, estudando isso, tem autonomia para poder fazer um projeto diferente. De fato, é bem personalizado mesmo. O que a gente tem que compreender é que nós precisamos respeitar o ciclo e as necessidades dessa simbiose, desses atores que estão ali, peixe, a bactéria, o vegetal e tudo mais que está ali junto. Se você olhar para isso de forma holística, você pode equilibrar essa balança de uma forma diferente do seu vizinho. Seu vizinho lá equilibrou X quilo de peixe, X de vegetais, deu tudo certo. Você às vezes não tem o mesmo espaço ou não tem o mesmo desejo, a mesma vocação. Não, aqui eu preciso, sei lá, de muito mais peixes e menos vegetais. Então, dá para fazer? Dá para fazer, mas você paga o preço. Então, o preço eu vou ter que limpar mais, eu vou ter que olhar mais para essas condições que o outro lá não precisa. Então, a aquaponia é bem flexível. Isso, inclusive, gera muita discussão, treta mesmo, né? Porque o pessoal fica nessa ideia muito fixa, de mindset fixo, né? Assim, tem que ser assim, tem que ser... Não tem que ser assim. Pode ser de outras formas, desde que se pague o preço. Entendi. E surgiu uma dúvida aqui, e esse equilíbrio ele pode variar de acordo com a espécie de peixe que você coloca, ou a variedade de planta que você resolve cultivar? Certamente. Existem plantas que têm necessidades diferentes, né? Claro, obviamente, que precisam ficar mais ou menos tempo no sistema para frutificar, ou são plantas perenes. Você tem peixes que transformam, né, a alimentação muito melhor do que outros que têm um outro tipo de fisiologia. Você pode fazer combinações, né, sistemas multitróficos ou policultivo, misturando as espécies todas, mas sempre com esse olhar. Se você... uma outra questão. Eu estou numa região fria, mas eu quero um peixe tropical, por exemplo, a tilápia. Eu posso ter esse peixe desde que eu mantenha a temperatura d'água naquela janela que aquele peixe vai se sentir bem.
Outra coisa, as bactérias também precisam de uma certa janela de temperatura. Então você precisa olhar para essas condições ambientais. Você ajusta, tá? Mas é importante que esse equilíbrio seja visto de forma global para você poder saber como agir local. Então dá para você fazer. A questão é que você precisa ter primeiro o olhar global para isso. Primeiro você olha o que está rolando ali. Né, que temperatura que você tem, que sol você tem, que espécies você tem, porque às vezes vale muito mais a pena você escolher uma espécie local, que está pertinho de você, que está ali no bioma, essa espécie já está acostumada com a temperatura, com as condições locais, do que você ficar na loucura, não, vou trazer o peixe lá da Malásia, sei lá, porque, nossa, eu vou, né, mas a gente às vezes passa por umas doideiras dessas. Então o cara vai querer uma espécie que conflita às vezes com o ambiente dele, e com a necessidade. Então, por exemplo, você tem um peixe que é onívoro, é mais fácil de lidar, porque ele come um monte de coisa. Se tem um peixe que é carnívoro, se você vacilar na alimentação dele, talvez você não tenha o resultado que você precisa ali para você ter o desenvolvimento daquele peixe do jeito que você está esperando, né? Então por isso que eu falo, o conhecimento, cara, é a primeira coisa que as pessoas têm que se preocupar. Não deve se preocupar com o preço da bomba, com o lugar que você vai montar, não. Antes você tem que se preocupar com essa visão geral das técnicas, né? E depois aí que você vai começar a rabiscar, desenhar, então é com calma. Entendi. Cara, e com relação a essa questão da melhoria da qualidade da água com o tempo, isso para mim foi uma grande surpresa, né? Que a água vai melhorando a qualidade dela conforme ela vai ficando no sistema, né? Tem algum limite disso? Como que funciona? Se você está fazendo tudo certo, vamos partir desse princípio que tá tudo certo, né? Que a conta está fechando, que está tudo equilibrado. O que tende a acontecer é que vai aumentando as colônias de bactérias e de outros seres, Benéficas, minhocas né? e tudo mais, isso. Toda essa vida vai se estabilizando com o passar dos meses. Então, se está tudo em ordem, se está tudo equalizado ali, né, o dimensionamento e tal, com o passar do tempo, tende a ficar mais estável e também mais rico em vida. Então, essa vida trabalhando junto vai se harmonizando. Você imagina que se tiver muita bactéria, tiver pouca alimentação, você vai ter uma perda nesse número de bactérias, vão morrer, porque não tem o que comer, né? E vice-versa. Se explodir de nutriente, vai explodir de bactéria, vai explodir de alga, então aí você vai ter um problema na água. Ah, essa água está muito verde, por quê? Porque você tem excessos ali que não estão equilibrados. E aí, quando as coisas se equilibram, o que a gente observa é justamente isso. A água não tem um aspecto viscoso, não tem cheiro de peixe, as plantas se desenvolvem razoavelmente bem. Então, para você chegar nesses estágios, passam-se algumas temporadas, às vezes, né, de prática, a não ser que você tenha aí um conhecimento que você, né, estudou e viu bastante material, né, então aí você se prepara. Se você começa o seu sistema no inverno, pode ser difícil, mas ele vai. Quando chegar no verão, o negócio pode dar uma zebra danada, porque o ciclo do calor, ele muda completamente o ambiente ali aquático e tudo mais. Então, até isso, né, as pessoas realmente não esperam, porque não tem esse olhar ainda às vezes, né? Então você começa num clima, e lá na frente, quando seus peixes estão maiores, ou seja, tem mais sólidos, acumularam mais sólidos, tá tudo bem, mas aí vem o calor, aí esquenta essa água, todo aquele sólido começa a degradar de forma muito mais rápida, tão rápida que as suas bactérias não conseguem trabalhar aquilo. Aí começa, de fato, ter assim, um overflow ali de nutrientes, quer dizer, aquilo passa do limite, todos os limites. Só que acontece assim, ó, não é que acontece de uma hora para outra, é igual o sapo, sabe, na panela, cozinhando. Vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando, e você não percebe, ninguém percebe. Vai aumentando os níveis, sei lá, de amônia, de nitratos, de nitritos, e ninguém percebe. De repente vira o tempo, aquela coisa esquenta, dá um pico, e o que já estava engatilhado é acionado. E quando é acionado, você às vezes não tem tempo de reação. Então, assim, de fato, conforme fica mais velho, tende a ficar mais estável. Se você acertou no dimensionamento e você está com um bom manejo. Bom manejo que eu quero dizer também é aquela coisa do cara não pirar, né? Ah, chega sábado, por exemplo, chega um monte de gente para te visitar. E aí, para onde o pessoal vai? Eles vão tudo para a aquaponia. Eles querem ver os peixes, eles querem dar comida para os peixes, né? Aí entra a loucura, né?
você está animado, você toma uma cerveja, sei lá, você quer mostrar que os peixes estão comendo, aí chega mais visita, você quer mostrar de novo. Nesses momentos, o gerenciamento do negócio pode passar do justo e passa a ter sobrecargas, né? Então pode acontecer do cara tá doidão, assim, não, doidão no sentido de hoje eu tô com dor de barriga, tá frio, tá chovendo, eu não vou dar comida não, mas amanhã também, então amanhã não sai. Tudo bem, eles não vão morrer, mas se eles comerem 3, 4 dias, tá tudo certo, né? Tá nevando lá fora, sei lá. Outro dia você tá muito animado, você vai dar várias vezes comida, porque tá calor, eles vão comer muito, então você vai querer dar mais, vai curtir aquele negócio todo e tal. Essas oscilações, elas são prejudiciais. Então, mesmo que você tenha uma qualidade mais estável com o passar do tempo, o seu humor tem que ficar estável também, né? A gente nunca pode esquecer que nós estamos gerenciando um equipamento que funciona junto a uma vida, a uma biologia complexa, né? Quando você está fazendo isso, você deveria saber, que eu preciso colocar X gramas de ração por X percentual de peso para essa idade dos peixes, para aquele metragem quadrado dos vegetais. Então, essa conta tem que estar muito clara na sua cabeça, mais claro do que a loucura, do que, né, a visita, do que o dia do clima. Porque é isso que vai fazer você ter constância e também equilíbrio. Tá? Se você. Eu estou falando todo momento isso, né? Fica até chato, mas se você sabe o que você está fazendo, você não perde a mão. Se você não perde a mão, teu sistema está sempre tranquilo, está sempre rodando ali que nem um reloginho. Não, cara, você já mudou várias perspectivas que eu tinha sobre a aquaponia, eu te agradeço. Uma delas era de ir aumentando o sistema com o tempo. Já vi que não, vai ser bem estudado para ser certeiro. Tem duas coisas que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que faz todo sentido nesse estudo da vida off-grid. Primeiro, o que a gente pensa ali de insumo, né, que você realmente vai precisar trazer de fora, vai ser a ração dos peixes, né, já que a nutrição das plantas está resolvendo ali com a dinâmica do sistema. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas eu já vi também pessoas ali com folha de taioba, essas coisas assim, alimentando os peixes. Aí pensando agora, 100% da proposta do canal. Eu consigo alimentar os peixes só com plantas que de repente eu posso cultivar no próprio sistema? É a primeira pergunta. E dentro dessa mesma temática, a gente vê muito assim essa aquaponia de baixo orçamento, sempre outdoor e exposto e tudo mais. E a sua aquaponia, no geral, ela é muito indoor, né? Então você coloca ali os LEDs e tal para as plantas fazerem fotossíntese e tudo mais. Entendo que você está fazendo aquilo para proteger o sistema, né? Para ele ter o mínimo de variação e você tocar ali da melhor forma, né? Com o máximo de eficiência que você puder. Por outro lado, isso daí vai trazer uma necessidade de carga elétrica, né? Uhum. Então, eu queria entender isso. Você recomenda, por exemplo, por mais que de repente você tenha que fazer um investimento de sistema de energia solar, alguma coisa assim, a mais na propriedade, porque você não vai estar usando a luz do sol para fazer fotossíntese, você acha que é melhor fazer esse investimento para manter esse equilíbrio, né, do que utilizar o tempo mesmo para fazer a fotossíntese e tudo mais? Tá. Essas duas perguntas pensando no 100% off-grid. Eu vou separar, então. A primeira, com relação Tá. à alimentação dos animais e dos insumos necessários, né? Então, quando a gente fala vamos falar de peixe. O peixe, ele precisa viver numa água que tem uma certa qualidade. Essa qualidade físico-química desta água, ela é proveniente de uma série e complexa de relações, né? Trocas iônicas e tudo mais. Então, por exemplo, você tem um pH a ser mantido, você tem uma alcalinidade a ser mantida, assim por diante. Não é só jogar água ali, encher e tá tudo certo. Tem que observar essas condições para os peixes viverem, né? Imagina que nós estamos aqui respirando, conversando, e que o ar, por exemplo, sei lá, começa a ter um gás um pouco mais do que deveria, sei lá, um gás carbônico, CO2.
a gente não vai perceber, porque é inodoro, mas você vai começar a ficar meio grogue. A gente tem que entender que um sistema aquático é muito sensível também, e ele vai ter necessidades. Então, as necessidades que precisam ser vistas para os animais, nem sempre estarão ali sem que você adicione complementos naquela água. Então, vamos citar alguns, né? Você vai pensar, por exemplo, em carbonatos, em hidróxidos, né, substâncias que você pode usar na agricultura orgânica. Cal hidratada, calcário dolomita, essas coisas. São pós de rocha, coisas assim. São consideradas orgânicas, né, são complementos que você vai usar na horta orgânica. Essas coisas precisam entrar na água com certa regularidade, porque ela vai manter a alcalinidade para os animais e bactérias, para que eles possam funcionar. Então, eles precisam dessa condição para poder ficar no bem-estar deles e tudo mais. Isso não vai surgir de nenhum lugar, isso tem que vir via mineral, tem que ser colocado de alguma forma lá. Isso não está na ração, isso não está na folha da taioba, né? Então, o primeiro ponto a destacar é a qualidade da água para os animais e para as bactérias. E, claro, para as plantas depois. Se a gente observa isso, então a gente já percebeu o seguinte, eu tô lidando aqui com três pontos fundamentais. Peixes, bactérias e plantas, tá? No mínimo, para não falar mais nada. Os peixes precisam de uma condição, então é interessante começar a compreender a necessidade deles. Depois vamos para as bactérias. A gente vai fazer essa mesma composição, né? Qual o pH, qual a temperatura, qual a alcalinidade, né? O que elas precisam para funcionar bem. Elas não são muito exigentes, tá? Porque, em geral, elas estão no meio aquático mesmo, junto com os animais. Aí nós temos os vegetais, que às vezes diferem um pouquinho da qualidade da água, entre aspas, para um peixe. Às vezes o peixe vai ser mais exigente em algumas coisas, as plantas exigentes em outras coisas, tá? Então, se pensarmos, vamos lá, vamos todo mundo nadar pelado lá na Ecovila e vamos montar um sistema roots, cara, maravilhoso. Eu gosto de falar assim mesmo, porque é maravilhoso, e a gente vai despirocar e vai ser legal. Beleza. A gente vai montar um sistema roots e nós vamos ter aquela ideia de que o legal mesmo é ser roots. Então nós vamos usar o tanque roots, nós vamos usar alimentação 100% natural e tal. Beleza. A gente não pode esquecer de que, em geral, quem faz isso é urbanizado. E o cara está indo para um lugar onde ele quer experimentar essa questão do roots, do contato com a natureza, de uma comunidade intencional. Então ele está ali para experimentar. O peixe não está ali para experimentar nada. Ele precisa das condições para que ele possa se desenvolver com saúde, com qualidade. A loucura, doideira mesmo, é você ver que a galera começa a ficar realmente imaginando, criando fantasias com relação a como vai fazer a parada de uma forma extraordinária, que ninguém viu, só ela tá vendo. Então, vou usar uma bomba carneiro, vou usar um negócio eólico aqui para bombear água, você tá entendendo? Então, assim, esse negócio não combina muito quando você junta com a aquaponia. Por quê? Imagina o seguinte, estamos nós dois aqui fechados num quarto, nós dois somos dois peixes, então a gente vai ter que comer, cagar, mijar, vou falar do português, claro, e nós estamos aqui fechados, nós não vamos sair daqui. Então, quem está cuidando de nós dois tem que ser o sol, o clima, a mamãe que vai alimentar, quem vai limpar o cocôzinho. Se não tiver alguém gerenciando isso de forma repetida e de forma tecnicamente organizada, vai faltar comida, ou vai sobrar cocô. Então, quando a gente começa a ficar doidão nessa questão de ir muito pro roots, o perigo, dá para fazer muitas coisas, mas o perigo é que não se veja as necessidades daquilo que a gente está cuidando. Aí a gente pode ser irresponsável. Então, eu vou colocar o eólico aqui para, sei lá, bombear água. Eu vou colocar a bomba carneiro, que tem umas loucuras, né? É a energia do ponto zero. O cara não sabe construir nenhum alternador, mas ele está falando de energia do ponto zero. Beleza. Cara, como é que você vai manter um sistema estável se parar isso, se parar aquilo, se aquela captação falhar, se aquela alimentação não tiver à disposição? A taioba. Cara, você pode jogar taioba, você pode jogar minhoca,
pode jogar o que você quiser lá, os peixes vão comer. Novamente, a gente que tem a cabeça urbanizada, está acostumado a comprar as coisas, e é imediatista, você espera tirar ali, às vezes, a ideia, né, geral, assim, você fala com as pessoas e elas podem ter a ideia de que elas vão fazer aquaponia, daqui a 6 meses elas vão tirar um peixe de 2 quilos. Aí isso não vai acontecer, o peixe não vai nem atingir os 500 gramas, talvez, nem tem nem isso. Aí você se pergunta, né, o cara lá, mas os meus peixes não estão crescendo. Mas eu dou proteína, eu dou aquela plantinha que tem X% de proteína. As pessoas não sabem o que é proteína, não entendem que existe proteína magra, proteína gorda. Então, a ilusão, a fantasia é esperar que você vai ter um resultado de um cara que cria comercialmente uma tilápia, por exemplo, um peixe, né, de engorda, ele vai ficar recebendo um monte de gordura, um monte de carboidrato, proteína, um monte de coisa ali, ele vai ficar gordo. Ele vai ficar gordo, o peixe vai ficar gordo. Talvez seja mais saudável o peixe magro. O peixe, de fato, se você cultivar ele, criar ele com toda essa alimentação mais saudável, ele vai ser um peixe mais saudável, mas ele vai ser um peixe menor, um peixe que vai ganhar peso mais devagar. Então, esse ciclo não é visto e precisa ser visto. Então, precisamos, não importa onde vai fazer a aquaponia, se é numa tribo indígena, se é na ecovila, se é aqui na cidade, precisamos observar qualidade da água para os animais, a condição para as bactérias trabalharem, todo o circuito do azoto, né, o ciclo do azoto, do nitrogênio. Precisamos verificar se as condições para os vegetais estão ali para elas crescerem. Ok, aí você faz onde você quiser. Mas eu posso dar os nutrientes ali da região? Pode, desde que você saiba o que você está dando. Então, tem uma água de poço. O que tem nessa água de poço? Às vezes você já tem um monte de minerais ali que podem ser úteis na aquaponia. Mas é o seguinte, você não vai ficar colocando água de poço toda hora, você vai colocar, encher e acabou. Se aqueles nutrientes faltarem, vai vir de onde? Então, assim, não tem almoço grátis. O sistema precisa de conversões. Essas conversões são provenientes de alguém que põe lá. Né? Se não colocar lá, vai ter falta. Se tiver falta, vai ter escassez, vai ter deficiência, e vai mostrar para você que está faltando. Então, desde que você saiba, né, que a gente possa encontrar maneiras de suplementar na região, no local, essas condições, está tudo certo. Eu não vou colocar o carbonato, porque eu não vou comprar nada na loja. Eu quero fazer 100%. De repente, a gente pode regionalizar essa necessidade, né? Isso que você está falando. O que você faz? Você não põe o pozinho, você faz um chá de humus, você faz uma compostagem correta, faz a conversão disso para aeróbico, e aí você vai adicionando diariamente um pouquinho mas você tem que saber o que você está fazendo para você não contaminar o sistema de aquaponia. Se você fizer isso com certa frequência, né? Porque assim, entenda o seguinte, quando você joga um pozinho lá, entre aspas, pozinho, mineral, alguma coisa assim, ele tem uma certa vida útil ali. Quando você joga algo orgânico que você preparou, o que é orgânico a natureza oxida rapidamente, ela sabe o que fazer com aquilo rápido. Então você pega uma coisa, um ferro quelado que você pegou da minhoca, você joga ali, beleza, vai dar certo. Se você não adicionar amanhã, vai ter falta. Se você pegar o do pacotinho, que não é tóxico, né, o que é correto, você vai colocar uma vez, você vai ter que repetir isso daí daqui 20, 25 dias. Como é que você vai fazer? Eu não sei. Então, dá para fazer de várias formas. O problema que nós temos que enfrentar o preço que se paga para fazer dessas formas. Aí, a outra pergunta com relação às luzes. Em realidade, são 15, 16 anos... Demanda energética, pensando. São 15, 16 anos de aquaponia. Então, esse projeto que você está se referindo é um dos clientes, um dos parceiros, que é o que mais eu posto foto, que eu gosto tanto, cara, que eu vou lá e fico fazendo selfie lá, instagramável. Lindo mesmo. Então, o que acontece? Eu tô lá quase há 5, 6 anos, acho, a essa altura. Quando eu faço a visita, eu gravo conteúdo para o curso, faço live, às vezes, posto fotinhos do que está acontecendo lá, é um costume mesmo, né? A gente vai lá e frequenta. Não é um sistema que eu julgo que é mais eficaz ou nada do tipo, é um sistema que foi feito para aquele lugar. É aquela história da receita de bolo. Você tem a receita de bolo, você sabe fazer, você vai aplicar em qualquer lugar. Então, quando eu cheguei lá no Magno, tinha um telhado, tinha um espaço ali para ser completo com alguma coisa que fosse produtiva mesmo, de verdade, que não desse errado, porque já tinha solo lá e não funcionou. E eu falei, olha,
A gente tem essas opções aqui. Ok, então é isso. Então, para cumprir a necessidade da vida em si, é necessário, 2 pontos. É exatamente o que a gente falou até agora. Cara, o peixe não quer saber, ele precisa da condição dele. A planta não quer saber, ela precisa da condição dela. Então, se não tem a condição da luz solar, precisa da luz. Lá nós temos uma condição muito especial. 100% solar, porque a gente tem captação no telhado lá da quadra, 100% água da chuva, porque nós temos captação dos telhados. Então, deixa muito confortável, a gente não tem um gasto, até porque o intuito daquela fazenda, ele não é para vender nada, é o consumo saudável e a educação que acontece lá. Então, esse é um cenário muito específico da aquaponia ou de qualquer cultivo indoor, é muito específico. Você pode cultivar o vegetal medicinal, você pode cultivar alguma coisa para óleos essenciais ou fitoterápicos, você pode cultivar alface, desde que você entenda que o custo realmente energético vai ser bem alto, porque você vai precisar iluminar isso daí, 8, 10, 18 horas, você vai saber, dependendo do que você está usando em termos de luz e tudo mais. Então, assim, dá para fazer de qualquer forma, tem um preço a ser pago, não diria para você que é necessário, a única coisa que eu preciso frisar é o seguinte, já percebeu nessa nossa conversa aqui do podcast que quanto mais controle e conhecimento eu tenho dessa situação, melhor o resultado. Então, desde que você entenda quais são as coisas a se observar, o resultado está mais ou menos aguardado e esperado ali que vai acontecer, a não ser que aconteça alguma coisa bem errada. Se você quer controlar o ambiente, eu dou maior apoio para você fazer isso e vou te dizer, você não vai ter tantos problemas como você teria ao céu aberto. Entretanto, se você vacilar no indoor, você vai ter tanta dor de cabeça que é mais fácil você ir para o aberto. Então, isso a gente vai ter que falar, por exemplo, cada caso, né? Ó, chove muito na sua região? Chove. Seu tanque vai estar aberto? Vai. Vai entrar muita água aí. Quando entrar essa água, vai sair por algum ladrão, por algum nível baixo. Essa água que está indo embora levando todos os nutrientes que você está lutando para fazer com que eles se equilibrem e se mantenham no sistema. Ah, então vou cobrir só o tanque do peixe. Beleza. Tá entendendo? Quanta coisa a gente precisa ver? Não é só uma briga ou uma comparação entre indoor e outdoor. É sobre as condições de clima, o manejo e tudo mais, tá? De fato, é muito custoso energeticamente se você for fechar isso. É muito custoso. Mas você pode cultivar o ano inteiro aquilo que você quiser também, né? Então, tem um balanço aí que deve ser calculado. Não, com certeza. Wagner, eu acho que mais claro que isso é impossível. Você é muito didático, realmente é uma coisa impressionante. Obrigado, viu? Valeu. E, cara, um último ponto, só que eu queria aqui, a gente já estourou o nosso tempo, é justamente sobre tempo. Por exemplo, o permacultor, ele tem a meta do permacultor é trabalhar 4 horas por dia na propriedade dele. Então, a ideia é, quando você tiver uma propriedade madura, você vai ter que dedicar 4 horas do seu dia para gerenciar essa propriedade madura e ela vai te atender nas coisas que você precisar. Qual um sistema, por exemplo, uma pessoa que ela estudou, ela se dedicou, tudo isso aqui que a gente está falando, da mesma forma que a gente aprende uma profissão nova, faz um curso, se dedica, tem um tempo aplicado naquilo até você dominar, a gente vai ter que fazer o mesmo processo ali para as técnicas da vida autossuficiente, autossustentável, off-grid. Uhum. Uma pessoa madura que passou por esse processo, tem um sistema com seu selo de qualidade, qual que é o tempo que ela precisaria investir numa média, só para a gente ter uma ideia, para certificar aí que está ok, que pode tocar aí para a próxima tarefa sem se preocupar? Sistema de aquaponia, ele é muito fácil de gerenciar quando você tem um projeto que foi feito, né, para bater a conta. Então, se você tem um projeto na mão que funciona, que ele, né, foi visto por alguém que entende, foi aplicado, né, de uma forma inteligente, é pouquíssimo tempo que você vai passar lá. Não tem muito o que se fazer ali. O que eu posso dizer para você, assim, você não vai ficar que nem um maluco medindo qualidade de água. Você pode fazer isso no começo, mas depois não tem necessidade. Mesmo se você fizer, você vai ver que não vai ter alteração em alguns valores, né? Porque a coisa está como um reloginho. Então, você já tira esse tempo. No começo é mais necessário, porque você está acompanhando as flutuações até as coisas se equilibrarem, mas depois que se equilibrou,
aquilo tende a ficar mais ou menos equilibrado e não dá, assim, manutenção nesse sentido. Então você já tira isso para fora. Os peixes, você precisa dar comida uma vez por dia, duas. É só ir ali, cara, jogar, quer dizer, é até bobagem pensar, às vezes, em alimentador automático. O pessoal fala, alimentador automático, cara, uma das coisas que te dá maior tesão do mundo é chegar perto dos peixinhos ali, jogar uma ração e ver eles, né, comendo ali, cara, dá um prazer danado. Leva 2 minutos. Às vezes é mais demorado para você ir até o sistema, né, da comida, do que de fato você derrubar aquele alimento e ficar olhando. Então, assim, não tem muita problemática no manejo com essa questão. Os vegetais, por outro lado, nós vamos pensar num ciclo, porque você vai precisar plantar em ciclos e colher em ciclos. Você precisa tirar todos os dias ou toda semana, uma quantidade específica e tal. Então, esse é o ciclo que a gente tem que se atentar. É um cronograma que você vai precisar de entrada de semente, transplante de muda, retirada da planta adulta, do fruto, seja lá o que for, e essa é a tarefa que a gente tem que manejar. Se você quer fazer uma pequena agrofloresta, isso é perfeitamente possível. Basta você não fazer nada durante algum tempo, aquele lugar vai virar uma agrofloresta aquapônica. De fato, as coisas vão crescer, vão se desenvolver, vai ficar uma florestona mesmo de coisas. Mas esse não é o gerenciamento inteligente. Gerenciamento melhor é quando você separa a técnica para fazer a sua folhosa, a técnica para você fazer o seu fruto, que são coisas às vezes que estão em lugares diferentes, e você sabe que o fruto vai demorar 6 meses. A alface vai demorar 25 dias depois de colocar ali a mudinha. Beleza. Então, alguns lugares você vai ter que... Você tem uma agilidade maior, uma facilidade de limpeza. Em outros lugares, você não vai limpar ali com menos de 6 meses, às vezes até mais, 1 ano, talvez você limpe ali aquele tanque. Mas você tem que ter esse olhar também. Então, assim, uma pessoa facilmente consegue gerenciar um sistema aí de 200, 300, 500 metros quadrados. Uma pessoa faz facilmente. Com relação ao tempo, não dá para dizer, porque é o que eu estou falando. O que será cultivado ali depende de um plantio, de uma colheita. E como você vai fazer isso, às vezes depende da técnica que você está usando. Então, você vai plantar como? Eu tenho ali uma espuma fenólica de 300 e poucas células, eu tenho ali uma bandejinha meio que semi-automática que eu coloco ela ali, eu jogo as sementes, como é feito na hidroponia. Eu jogo as sementes, elas entram nos buraquinhos, eu pressiono ali a parte de cima, fura a espuma fenólica, entra a semente, eu faço assim, em, 5 minutos eu tenho 300 e poucas células com as sementes. Eu largo ela ali no berçário, eu vou ter 300 e poucas plantas. Cara, se você tem 2, 3 plaquinhas dessa, é um absurdo, é muita planta. Então, você percebe que o tempo é pequeno para você fazer essas coisas. Agora, você vai precisar eventualmente fazer uma manutenção ou outra. Então, eu te diria, plenamente possível, não ocupa muito tempo. Agora, se você vai produzir muito, vai ter que ter esse cuidado de plantar, de colher, de gerenciar isso, né? De limpeza. Não, com certeza, vai ter muita variação. Wagner, muito obrigado, não tem nem como te agradecer. Considerações finais, tem alguma ideia que você queria deixar para as pessoas, alguma ideia final aí sobre o seu trabalho, sobre a aquaponia em si, e depois disso, a gente quer saber como que a gente te encontra, você dá consultoria sobre a aquaponia também, né? Conta isso para a gente também. Primeiro conselho, não se assuste. Eu costumo ser muito prudente nas informações, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. E não pode despirocar mesmo. Então, assim, tem que ser muito prudente para não passar a informação incompleta ou deixar de dizer o que realmente importa. Porque em vários canais, várias pessoas não atingem isso. Elas não dizem o que verdadeiramente importa, cria-se muita fantasia, coloca em risco a saúde das pessoas, ou cria muitas ilusões e fantasias, pessoas que acham que vão ganhar muito dinheiro com técnicas como a aquaponia, por exemplo, em pequenos espaços. Então, a gente tem que conversar sobre muita coisa de forma muito séria, para que ninguém caia num conto, né, do vigário, para que ninguém saia frustrado, para que ninguém quebre financeiramente, para que ninguém tenha ali um problema de saúde. Que pode ser encostar o dedo na água e tomar um choque e morrer, tá entendendo? Mas é muita coisa para prestar atenção, mas é uma técnica maravilhosa,
como eu falei, são 16 anos de paixão pura, nem sou dessas áreas e realmente é fascinante, eu não canso de ver isso todos os dias, tá? É um maior prazer trabalhar com esse tipo de coisa. Então, primeiro, não se assusta, não é complicado, é preciso só ser um pouquinho humilde, né? E também reservar um pouco da ansiedade para você, devagarzinho, ir absorvendo as informações de qualidade, separando o que é loucura, o que não é loucura, para você seguir pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Eu sei que você vai entrar nos canais, nos meus, por exemplo, e você vai observar um monte de estrutura absurda. E olha, vou te dizer sinceramente, Tuxê, já recebi relatos de colegas que, cara, ficam bravos às vezes que vem umas coisas assim absurdas, que é realmente, cara, uma fazenda vertical, um monte de luz acesa. O cara que está começando, às vezes, ele fica com inveja, ele fica com raiva, ou ele fica com medo que ele nunca vai conseguir fazer um treco daquele jeito. Não tem que ter isso, né? A gente está lidando com tecnologia, natureza, saúde, são coisas que tem que trazer paz para a gente. E se você faz sem paz essas coisas, você se debruça nisso sem paz e sem conhecimento, cara, vai dar errado. Então assim, sem loucura, sem crença limitante, sem crença de escassez, né? Sem inveja, sem nada disso. Ou você vai olhar, todas as pessoas que vão assistir aqui, elas vão olhar vários canais de aquaponia. Tantos brasileiros, como colombianos, como, enfim, americanos, assim, australianos, e vai. Você vai ver que tem tantas formas de você expressar a sua criatividade na técnica de aquaponia. Eu chamo isso de estado da arte, é sempre assim que eu falo dentro dos processos com o pessoal. O estado da arte, ele nasce quando você está seguro do que você está fazendo, a técnica. Você pode criar o que você quiser, né? Então, não deixa o que você vê impactar nem positiva nem negativamente, né? Tenha sempre prudência na sua observação. Isso que eu estou vendo, nossa, está muito feio. Eu não quero fazer isso. Mas está correto e funciona muito bem, é de baixo custo, está tudo certo. E você pode, com capricho, sempre, né? Transformar uma caixa d'água numa mini jacuzzi para os peixes, revestida de bambu, de madeira, de ecoconstrução, tá entendendo? É capricho. Do outro lado, o cara vai olhar um negócio high-tech e vai falar, nossa, para que isso? Isso não vale a pena, e fica colocando um monte de crítica. Mas aquilo foi aplicado dentro de uma escola de high ticket e que está fazendo com que toda a mentalidade, o mindset daqueles alunos possa se voltar a condições especiais para que num futuro breve eles possam ter, dentro da sua ecopsicologia, uma estrutura que vai favorecer a sociedade do amanhã. Então, tem lugar para aquaponia em todo lugar, em todo ambiente. Não se trave porque você está vendo alho ou bugalho, né? Tenta compreender qual é a necessidade daquilo, qual foi o contexto daquilo, qual foi a dificuldade daquilo, e entenda que você vai evoluir bastante. Eu já evoluí, estou continuando nessa evolução e não vai parar, né? Não tem fim. Não tem fim, tá? Não acha que porque eu tenho 15 anos na prática, 16 anos na prática, que, cara, é uma coisa nova todos os dias, toda semana, todo mês, tá bom? Então vai com calma que vai dar certo. Não, muito legal ver e onde vocês podem me e seu encontrar? amor nas palavras. Por favor. O Aquaponia Equilibrium, com o M, né, no final. Equilibrium é um canal que já é muito antigo. Olha, o YouTube ficou esquecido, né? Até já conversei com você. Eu me animei a voltar ao canal porque realmente eu sinto falta da conexão nessa parte do virtual, né? Então, assim, o canal do YouTube tá lá, tem vídeos antigos, os novos estarão agora devagarzinho entrando novamente. Toda semana, provavelmente às quartas-feiras, vai entrar um vídeo novo no canal, tá? O Instagram, a mesma coisa, Aquaponia Equilibrium, ali você vai ver basicamente um catálogo de fotos, porque eu vou jogando as fotos lá para que tenha lastro mesmo, né, de tempo de trabalho, para que as pessoas possam ver um catálogo de coisas que a gente vai desenvolvendo e assim por diante. E de outra forma, qualquer um desses canais que você entra, vai ter lá o contato, o WhatsApp e tudo mais, tá? Meu trabalho hoje, ele está focado em desenvolvimento de conhecimento e de projetos que são mais personalizados nesse sentido. Se chegar uma montagem para mim, se ela for dentro da cidade, numa escola, num escritório, num parque, aí tem mais a ver com o meu trabalho. Se chegar uma montagem grande de uma área de produção rural, eu faço os projetos também, tá? De produção de larga escala. Mas aí eu vou
trazer junto comigo, nesse pool de parceiros, empresas que trabalham com montagem dessas estruturas grandes. Eu não vou montar estufa de ninguém, né? Vou lá construir estufa, isso não é o meu trabalho. Mas eu tenho no pool de parceiros, pessoas, empresas que fazem isso, né? Então, eu estou mais na área urbana, eu também vou para a área rural, mas hoje a minha maior atuação é na educação das pessoas, educação de empresários, capacitação de empresários, e os projetos são dos mais variados, tá? Estou ajudando gente a construir pousada, que tem cotas e eles querem um sistema de produção para suprir a cozinha. Estou ajudando instituições de ensino a construírem fazendas indoor. Estou ajudando pessoas a instalarem sistemas nos seus quintais, nos escritórios. Então eu estou mais ou menos nessa área, tá? Consultoria, mentoria, projetos especiais e personalizados, aí 100% eu posso fazer esse atendimento direto. Precisando de algo maior, a gente tem parcerias aí desses muitos anos aí de trabalho com colegas que vão ajudar, que vão implementar, né, muitas coisas, soluções maiores, e claro que eu estarei junto se for necessário também. Cara, que legal, deve ter um contato com muita gente bacana aí nesse seu trabalho, né? Sempre tem os doidos, né? Sempre tem os malucos aí que não tem limite, não tem A gente limite. se reconhece, a gente se reconhece e vai se unindo. Eu falo Wagner, com muito gente, obrigado. só para terminar, eu Não, falo com gente que está na imagina. gambiarra do quintal, e eu falo com colegas que estão estudando a aquaponia no espacial mesmo, para mandar para o espaço. Caramba. Você está entendendo? Assim, Doideira, hein? é uma grande distância de uma coisa para outra, mas a paixão é a mesma, né? Então não tem limite. Quero fazer debaixo do chão aqui na minha garagem. Vambora, vamos fazer. Nossa, essa eu nunca tinha imaginado, a aquaponia no espaço, hein? Pois é. Cara, imagina um peixinho nadando lá. Pois é, curioso, curioso. Pois é, essa já é outra caixinha. Wagner, muito obrigado, viu? E muito Uma obrigado honra. a você que nos acompanhou até agora. Se você não deixou o seu like, deixe, se inscreva no canal, assine a newsletter. Todos os sábados, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum aspecto da vida off-grid. Eu te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima.